Então, pessoal, continuando, né? Nós estávamos no item 20 das atribuições do Conselho Municipal de Políticas Territoriais, né? Então, vamos lá. Então, elaborar e aprovar seu regimento interno. Então, parágrafo 1º. Para cumprir as suas atribuições, o Comitê Municipal de Política Territorial organizará relatórios anuais de monitoramento da implementação do Plano Diretor, produzido pelo Poder Executivo, com detalhamento dos recursos e das respectivas aplicações realizadas no período, né? Então, esse organismo vai ter que fiscalizar e saber se realmente aquilo que foi proposto pelo plano diretor, né, está realmente sendo implementado na região. Segundo parágrafo, todos os pareceres, propostas e decisões do Comitê Municipal de Política Territorial serão publicados integralmente no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, com o posicionamento de cada um dos membros no prazo máximo de 60 dias do recebimento da solicitação. O Comitê Municipal de Política Territorial instituirá câmaras técnicas e comissões para assessoramento técnico compostas por seus integrantes, podendo se valer de órgãos componentes, né? Então, partindo para o quarto. Para a função específica de acompanhamento da gestão e análise da prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, será designada uma comissão ou Câmara Técnica do Comitê Municipal de Política Territorial, formada a partir de seus membros. Tá bom? Então, mais uma vez, o dinheiro ele não pode ser gasto de qualquer jeito, tá? Existe um acompanhamento de onde esses fundos são empregados, se eles estão sendo utilizados da maneira correta. Para a emissão de pareceres e deliberações acerca da legislação urbanística, o CMPT instituirá a Comissão ou Câmara Técnica de Análise da Legislação Urbanística, que deverá contar com a colaboração de técnicos de órgãos componentes do CMPGT. Artigo 14. O Poder Executivo Municipal, por meio da UGPUMA, garantirá apoio técnico e operacional ao CMPT, necessário ao seu funcionamento. Então, pessoal, só para a gente deixar claro, tá bom? O CMPGT, vocês devem estar perdidinhos, é o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, tá bom? Essa sigla enorme, UGPUMA, é o que? A Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, tá bom? E eu tenho percebido que por conta do sono, eu tô trocando o nome conselho por comitê, tá bom? Mas não cometo o mesmo erro, tá bom? É Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Então vamos seguir, tá bom? Seção 3, dos Conselhos Regionais de Participação. Então, Conselho Regional de Participação, CRP. Os Conselhos Regionais de Participação serão criados e organizados pelo Conselho Municipal de Política Territorial, CMPT, e serão reconhecidos por ato do Executivo, ou seja, o prefeito, né, ou o Poder Executivo na figura do secretário, com base na regionalização definida no mapa 9 do anexo 1 desta lei. Então, esse mapa 9, só para lembrar, gente, quando você abrir lá nos anexos da lei, você vai enxergar o mapa do município dividido em várias regiões, tá bom? Esse mapa, inclusive, é utilizado para que a gente possa escolher o segundo grupo de 12 pessoas que vão compor o Conselho Municipal de Política Territorial, né? Lembra? Então são 2 pessoas de cada região urbana, né? 2 da região central, 2 da norte, 2 da sul, 2 da leste, 2 da oeste.
e uma de cada região rural. Então, uma da região norte e uma da região sul, tá bom? Serão no total 12 pessoinhas. Então, os conselhos regionais de participação, eles vão ser criados, né, e organizados pelo Conselho Municipal de Política Territorial e serão reconhecidos pelo prefeito ou pelo secretário, né? Com base no quê? Com base naquela divisão de regiões que existe no Mapa 9. Cada um dos conselhos regionais de participação, até eu vou anotar isso aqui, porque eu não posso esquecer, eu estou estudando junto com vocês. Cada um dos conselhos regionais de participação, conselhos regionais de participação, serão compostos por no mínimo 5 e no máximo 12 membros titulares, além dos suplentes, com a condição de que sejam moradores das respectivas regiões e eleitos pelos próprios moradores, tá bom? Então aqui, nesse caso, no Conselho Regional de Participação, não haverão indicações do prefeito, tá bom? O Conselho Regional de Participação deliberará sobre assuntos referentes à sua região e poderá propor ao Conselho Municipal de Políticas Territoriais alterações no plano diretor no que tange às demandas regionais. Por quê, pessoal? O Conselho Municipal de Políticas Territoriais, ele precisa abordar as questões do município inteiro, tá bom? De Jundiaí. Só que o município de Jundiaí é muito grande. Cada região, cada bairro, ele vai ter uma peculiaridade, não é? A mesma coisa a gente percebe em outras regiões. Dentro de um mesmo município, nós temos várias regiões diferentes, né, que têm demandas diferentes, necessidades diferentes. Então, é importante realmente que hajam esses conselhos regionais de participação para deliberar sobre o quê? Assuntos referentes à sua região, né? Então, a gente sai do macro, né, e se aproxima de cada região, a gente passa a entrar cada vez mais no micro, a gente está dando um zoom em cada recorte da cidade. Então, da seção 4 das audiências públicas, o Executivo realizará audiência pública visando a discussão de projetos e ações de política urbana, rural e ambiental, bem como a gestão orçamentária participativa, devendo ser previamente divulgada, tá? Isso é importante, da forma mais ampla possível, com informações sobre tema, data, o horário e o local da sua realização. Por quê? Porque se for realizada uma audiência pública, né? Lembra quando a gente estava falando sobre gestão participativa? É importante que o público, né, as pessoas da região estejam presentes. Para que isso aconteça, o evento tem que ser previamente divulgado, tá bom? Inclusive com a discriminação dos temas que se pretende abordar nessa audiência, para que as pessoas se preparem, né, antes de estarem participando. Parágrafo 1º. O Executivo terá representantes em audiências públicas com a incumbência de expressar os interesses do município, por ocasião do processo de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou ambiental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental. Então, o prefeito, o secretário, eles têm a incumbência, né, de ir lá, de estar presente, né, para conseguir correr atrás dos interesses da cidade, tá bom? Parágrafo 2º. O procedimento para a realização das audiências públicas de que trata este artigo será regulamentado por decreto do Poder Executivo. Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como estudos, plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias,
inclusive por meio eletrônico e em formato aberto na forma do regulamento. Então, peraí, se chegar uma pessoa que veio lá da cidade de Osasco e pedir uma cópia de uma planta, né, que foi utilizada na audiência pública, ele pode? Sim, ele pode, porque tem que ficar à disposição de qualquer interessado. As atas produzidas em audiência pública deverão ser registradas para acesso e divulgação públicos em até 30 dias de sua realização e deverão constar no respectivo processo administrativo no qual o Poder Executivo indicará as medidas adotadas em função das opiniões e manifestações colhidas junto à população. Tá? Então, as medidas que o prefeito e os secretários terão que adotar deverão estar balizadas na opinião da população. Ok? Seção 5, da Iniciativa Popular de Planos, Programas e Projetos. A iniciativa popular na proposição de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e rural será deflagrada por, no mínimo, 2% dos eleitores do município, quando seu impacto for estrutural para a cidade, ou 2% dos eleitores do bairro ou da região, quando seu impacto se restringir ao território da respectiva área, na forma estabelecida em regulamento. Qualquer pessoa proposta de iniciativa popular, de planos, qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e ambiental que atenda às condições desta lei, deverá ser apreciada pelo Poder Executivo em parecer técnico circunstanciado sobre seu conteúdo e alcance no prazo de 120 dias, a partir de sua apresentação, ao qual deve ser dada publicidade. O prazo mencionado no parágrafo anterior, que é este aqui, deste artigo, poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, inclusive pela solicitação de consulta pública pelo assunto. Então, pessoal, quando a sociedade se organizar e houver uma proposta de iniciativa popular, o prefeito e os secretários têm o prazo de 120 dias para emitir um parecer, tá bom? É um parecer técnico. Eles têm apenas esse prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 120 dias, né, se houver motivo para isso, inclusive pela solicitação de consulta pública para poder avaliar a proposta de iniciativa popular. Seção 6. Da Iniciativa Popular de Projetos de Lei, do plebiscito e referendo. A iniciativa popular de projeto de lei, o plebiscito e o referendo ocorrerão nos termos da legislação federal pertinente, da lei orgânica do município e demais legislações pertinentes. Aqui ele só está falando que iniciativa popular de projetos de lei, o plebiscito e o referendo, eles têm que seguir a legislação federal e as leis que já existem no município, tá bom? É só isso. Seção 7. Das Assembleias Territoriais de Política Territorial. As Assembleias Territoriais são espaços de discussão de políticas públicas de interesse de setores ou bairros e serão realizadas sempre que necessário para promover um diálogo qualificado com a população diretamente envolvida em projetos pontuais ou localizados. A forma de convocação e o funcionamento das Assembleias Territoriais serão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal. Então, pessoal, uma pergunta. Assembleia Territorial é para discutir obras ou intervenções que vão dizer respeito ao município inteiro? Não. É só para setores ou bairros, tá? Então, isso aqui é voltado para espaços específicos da cidade, tá bom? Seção 8. Dos instrumentos de promoção da cidadania. O Poder Executivo promoverá atividades de formação para os munícipes por meio de palestras, cursos, seminários e oficinas,
com o objetivo de ampliar a troca de informação sobre as políticas de desenvolvimento urbano e rural, favorecendo seu contínuo aperfeiçoamento. As atividades de formação serão planejadas em conjunto com os representantes dos conselhos setoriais e serão organizadas no mínimo uma vez por ano, preferencialmente antecedendo a discussão do orçamento municipal e o Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor. O Poder Executivo implantará um programa de formação continuada em políticas públicas destinado a promover a capacitação de servidores e membros dos conselhos municipais, tá bom? Então, tanto os funcionários do poder público quanto os membros do conselho, inclusive aqueles membros que são eleitos, né, eles poderão receber o programa de formação continuada, né? Eles têm que conhecer política pública, tá bom? Para poder atuar de forma correta dentro da cidade. O Poder Executivo deverá organizar um cadastro de munícipes atuantes nas instâncias de participação social a partir das listas de presença dos eventos, que poderá ser utilizado para a divulgação das atividades da comunidade nos diferentes momentos do processo de planejamento e gestão das políticas urbanas. Seção 9. Do Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor. O Conselho Municipal de Política Territorial, CMPT, com apoio da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, lembram daquela sigla enorme, né? UGPUMA? Apareceu aqui de novo. Então, o Conselho Municipal de Política Territorial, com o apoio da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, organizará anualmente o Fórum de Avaliação do Plano Diretor, aberto à participação de todos os cidadãos. O Fórum indicará a necessidade de ajustes no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial e no próprio Plano Diretor. O Fórum não será organizado no ano em que houver a Conferência da Cidade. As indicações do Fórum do Plano Diretor serão encaminhadas para Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que as apresentará no processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. Tá bom? Acho que eu falei errado, tá? É Lei Orçamentária Anual. Aqui. Então vamos lá. Capítulo 4, pessoal, que a gente vai falar do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, FMDT, criado pela Lei 8.683, de 7 de julho de 2016, passa a ser regido nos termos desta lei, sendo constituído de recursos provenientes de... Então, pessoal, a gente está falando de um fundo municipal, tá? Um lugar que fornecerá alguma espécie de dinheiro para a gente, tá bom? Toda vez que a gente fala de fundo, normalmente a gente está falando de um lugar que contém dinheiro, que vai ser utilizado em alguma coisa. O dinheiro desse fundo, né, vem da onde? Vem de dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele destinados, de repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado, tá bom? Então, pode vir dinheiro do governo federal, né? Pode vir dinheiro do governo estadual, transferências de instituições privadas, tá bom? Instituições privadas pode ser por empresas, contribuições ou doações do exterior, contribuições ou doações de pessoa física. Pessoa física a gente entende por pessoa comum, quem não é uma empresa, tá bom? Pessoa jurídica é o nome que a gente dá para aquilo que é uma empresa. Pessoa física é para quem não é uma empresa. Receitas provenientes da utilização de bens públicos previstas em legislação específica, tais como edificações, solo, subsolo,
e espaço aéreo, desde que não afetados, a programas habitacionais de interesse social. Então, pessoal, imagina o seguinte, que a prefeitura tem um campo de futebol que ela aluga para grandes eventos, para jogos de time, para jogos importantes da temporada. O dinheiro, né, que ela conseguir com esse aluguel, ele também pode compor o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, tá? Isso aqui é um exemplo. Receitas provenientes da concessão do direito real de uso de áreas públicas, exceto em zonas especiais de interesse social. Receitas provenientes da conversão de pagamento em pecúnia de área de equipamento urbano comunitário, em projetos de parcelamento do solo. Receitas provenientes da conversão de pagamento em pecúnia de áreas públicas de área livre de uso público em zonas especiais de regularização fundiária. Recursos provenientes de outorga onerosa do direito de construir, da alienação de imóvel desapropriado com pagamento de títulos da dívida pública, alienação de imóvel abandonado e outros instrumentos urbanísticos previstos na Lei Federal do Estatuto da Cidade. Valores devidos do pagamento em pecúnia, das medidas determinadas pelos estudos de impacto de vizinhança e relatório de impacto de trânsito, bem como das multas determinadas pelo não cumprimento das mesmas. Depósitos pecuniários advindos de compensações nos núcleos urbanos informais, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base neste plano diretor, rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios, multas provenientes de infrações edilícias e urbanísticas, recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta firmados entre pessoas físicas ou jurídicas com o Ministério Público Estadual pela reparação de danos urbanísticos ou ambientais praticados, outras receitas que lhes sejam destinadas por lei. Então, pessoal, em resumo, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial pode receber dinheiro de doações, de empresas, dinheiro vindo do governo federal, do governo estadual, dinheiro vindo de multas, dinheiro vindo da outorga onerosa, se de repente uma pessoa quiser construir acima do o coeficiente básico de aproveitamento, tá bom? Agora, parágrafo 1. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial serão depositados em conta corrente especial mantida em instituição financeira especialmente aberta para essa finalidade, tá bom? Então, o dinheiro do fundo não pode ficar na conta do Joãozinho, tá bom? Tem que ter uma conta aberta, né? Já para esse fundo. É uma coisa que é oficial, tem um controle muito acirrado em cima de tudo que entra e sai deste fundo, tá bom? Os recursos previstos pelo inciso 11 deste artigo deverão ser empregados exclusivamente para implantação de ações definidas no termo de compromisso. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um link, né? Ele está falando sobre os incisos 11 e 12, a gente vai voltar neles, né? Então, os valores devidos do pagamento em pecúnia das medidas determinadas pelos estudos de impacto de vizinhança, bem como as multas determinadas pelo não cumprimento das mesmas, tá bom? E depósitos pecuniários advindos de compensações dos núcleos urbanos informais. Ok? Excluem-se da destinação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial os recursos provenientes das atividades de mineração, que serão destinadas ao Fundo Municipal de Conservação da Qualidade Ambiental. Então aqui é como se fosse uma observação, né?
todo recurso proveniente de mineração deve ser direcionado ao quê? À conservação do meio ambiente, tá bom? Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui porque já está ficando muito comprido, tá? A gente continua em seguida.